Olá, pessoal, eu sou Iriale Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. E nós estamos agora numa série muito especial que é a 5ª temporada. E atingimos mais de 100 mil visualizações lá no YouTube. Não posso deixar de agradecer toda a audiência, todo o carinho e também todo o time que vem trabalhando arduamente esse ano inteiro para a gente conquistar estas métricas. Nesta temporada, nós temos grandes novidades, mas para você conhecer o nosso propósito, que é conectar pessoas, empresas e propósitos, eu vou passar uma vinheta bem rápida do nosso portal e já volto. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E nesta temporada, nós temos 2 patrocinadores. O primeiro patrocinador já estava conosco na temporada anterior, que é a DNK, com soluções de telecomunicações e URA para você transformar o atendimento de seu contact center. E o nosso segundo patrocinador especial da temporada, com grande destaque, é a NICE, líder no mercado em soluções de experiência do cliente, integrando desde o digital até o atendimento omnicanal, entregando jornadas fluidas, coerentes e muito personalizadas para a experiência de seu consumidor. E para você conhecer um pouco mais sobre o propósito da NICE, eu vou passar um vídeo bem rápido e já volto aqui com o nosso convidado especial do dia. Estamos agora de volta com o nosso super convidado. Temos muito conteúdo e um case incrível, portanto, fique ligado para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, que este episódio está incrível. E primeiramente eu agradeço ao Vitor por estar aqui hoje, dedicando e compartilhando este conhecimento. E para que as pessoas te conheçam um pouco mais, quem é o Vitor? Conta um pouquinho da sua história profissional, pessoal. Fique à vontade, muito obrigada. Legal. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que já tenho uma grande responsabilidade, porque eu escutei um super convidado. Até pra gente colocar as expectativas no lugar, não sei se é tão super assim, mas eu espero trazer muito conteúdo para todo mundo que tá nos ouvindo. E até para colaborar para as pessoas que estão só no áudio, então eu gostaria até de fazer uma breve descrição, porque eu acho que é importante pra gente contextualizar. Então, eu sou o Vitor, eu tenho 32 anos, eu sou homem, estou usando um óculos, uma camisa preta, e tô nesse espaço maravilhoso aqui que vocês nos convidaram, muito bonito, com uma decoração até um pouco metálica, então... eu queria começar assim. E falando um pouquinho de mim, eu tenho... Apesar de ser um jovem de 32 anos, eu tenho mais ou menos quase uma década de experiência quando eu falo sobre clientes, né? E aí, acho que ao longo da nossa conversa a gente vai abordar muito sobre a transformação do que houve nesse mercado, quando a gente fala de customer experience no geral. Mas eu passei por diversos segmentos. Então, já passei no varejo, já passei na indústria, na parte de diversões, e agora estou na parte financeira, no grupo do Banco BMG. Perfeito. Parabéns pela sua trajetória, pela história linda de carreira. E conta um pouquinho a história do banco, como que é o perfil. Legal. Eu sempre brinco assim quando tenho que falar sobre o banco, mas é uma fala, inclusive, e vou falar bastante dela, da nossa CEO, Ana Karina. É um banco que teve as suas origens em 1930 como um banco físico. E ele veio se transformando ao longo dos anos. E aí, alguns anos atrás, a gente ingressou na jornada dos bancos digitais. Então, uma brincadeira assim, que a gente gosta de trazer muito, somos uma startup, uma fintech de mais de 90 anos. Então, é uma transformação muito gostosa de estar participando disso, né? Da gente sair de um universo físico totalmente tradicional, migrar por diversas áreas diferentes e agora entrar nesse mundo das fintechs. Então, a gente sai de um negócio físico e agora e não é apenas um negócio físico ou digital, a gente se denomina como phygital. Então, a gente tem soluções físicas com experiências digitais e sempre pensando na melhor experiência do nosso cliente. Parabéns. Uma linda história, quase centenária, né? Sim. Tá pertinho ali daqui a pouquinho. E para contextualizarmos quem está nos ouvindo ou nos assistindo, o que é para o Vitor a experiência do cliente ou Customer Experience? Legal. Até antes de passar nesse ponto, acho que é legal completar que o gostoso de estar dentro do Banco BMG, a gente tem uma CEO, que é a Ana Karina, que foi a primeira mulher a ser CEO no mercado financeiro.
E é algo, acho que, totalmente disruptivo e que foi muito importante para a estratégia que a gente tem hoje, para todas as definições, para os nossos negócios. Então, acho que é muito importante para trazer para todo mundo desse público que está nos ouvindo o quão é bom estar sobre a direção da Ana, de uma mulher no poder e conduzindo tão bem as nossas estratégias. E aí, já emendando, né? O que é o Customer Experience, né? Então, assim, logo no início lá, eu até trouxe uma introdução, né? O mercado, ele se mudou muito ao longo dos anos, né? A gente sempre escutou lá atrás, o cliente sempre tem razão. E em algum momento da história, não é bem assim. Mas pensando o que a gente sempre falou sobre clientes, eu gosto de trazer uma visão de clientes um pouquinho mais ampla sobre o aspecto, né? Eu não queria trazer só experiência do cliente como o atendimento. Eu queria trazer a experiência do cliente como um todo, de uma visão sistêmica, numa jornada. Que para mim a experiência ela começa desde antes da aquisição, desde antes da entrada dele na esteira, né? De ele começar nessa jornada. Qual é a percepção dele com a marca? Como que ele reconheceu essa marca? Isso já faz um link também com um pouco de NPS, que é a principal métrica de satisfação de clientes. Então, para mim, a experiência do cliente passa por diversos segmentos. Desde a entrada, aí tem a pré-venda, e aí produto, serviço que seja. Pré-venda, na venda, na sustentação, que é o que eu faço com esse cliente quando ele está aqui dentro. Porque não é só gerar negócios. Como eu engajo, como eu apaixono ele, como eu mantenho ele dentro do meu nível de serviço. E quando, eventualmente, eu precisar de um atendimento, eu tenho um atendimento humano, personalizado, personificado para aquele meu consumidor, para que, pensando numa esteira contínua, ele volte para o início da jornada e contrate mais produtos, mais serviços, mantenha um relacionamento. Então, quando eu olho a experiência do cliente, para mim, é a empresa como um todo. E eu não gosto de segmentar por uma área específica, porque eu acho que CX, a experiência do cliente, o Customer Experience, tem que estar em todas as áreas. Então, internamente, eu sempre faço diversas movimentações, dizendo, engajando, movimentando para as pessoas que, poxa, Vitor, eu não tenho contato direto com o cliente, mas eu sou responsável pelo NPS, um exemplo? Sim, você é. Porque toda a sua ação tem que ser pensada no teu cliente, mesmo que direto ou indiretamente. Então, no resumo, quando eu olho o que é a experiência do cliente, na verdade é a empresa. Então, todas as áreas têm que ter o empoderamento e falar assim, o cliente é a nossa responsabilidade. E, pessoal, quantas dicas fabulosas do Vitor. Concordo 100% com o que você colocou, né? O cliente, ele precisa ser conhecido por todos da companhia. A responsabilidade do consumidor não é de uma área ou de outra, é da empresa inteira. E quando a gente coloca isso, de fato, o consumidor à frente das tomadas de decisão e a empresa sabe quem é o cliente, a coisa muda muito de figura e as pessoas começam a pensar como eu atendo melhor esse cliente, mesmo que não seja eu a pessoa que fala diretamente com ele. E já puxando esse gancho para a nossa próxima pergunta, como que você visualiza justamente esse papel da área de atendimento junto a uma estratégia de Customer Experience? Legal. Inclusive, hoje eu estou alocado numa estrutura de atendimento, né? Então, eu sou o head de qualidade, também tenho o escopo do NPS institucional no Banco BMG, mas eu brinco assim, vou trazer uma analogia de futebol, até porque o Banco BMG ele patrocina times, a gente tem contas personalizadas para correntistas de times, então é algo que a gente fomenta também como estratégia de negócios, e aí eu vou trazer uma analogia com futebol, né? Então eu brinco que, para mim, o atendimento é o goleiro. É a última linha de defesa antes do consumidor sair de dentro da jornada. E aí começam-se alguns problemas, porque não necessariamente, quando um cliente reclama do atendimento, ele está reclamando sobre o atendimento. Porque quando o nosso cliente chega até nós, até o atendimento humano, ele tem uma expectativa muito alta daquela sua solicitação ser resolvida. Mas quando a gente olha isso de maneira um pouco isenta, nem sempre o operador que está na ponta tem o poder de resolver aquela solicitação. Às vezes ele precisa mandar para um back-office ou tem um SLA que às vezes não está de acordo com a expectativa do cliente, mas o cliente visa como um atendimento. Então, o atendimento ele tem uma importância gigantesca de como buscar incessantemente métodos, soluções para resolver a dor do cliente, mesmo não sendo a causa raiz desse problema. Então, quando a gente olha o atendimento, para mim, ele não é o causador, mas ele pode colaborar para que, de novo, naquela esteira, que o cliente volte para o início do relacionamento. E é que eu sempre falo assim, um bom atendimento garante que ele volte para o início, não necessariamente que ele vire um promotor, porque você pode ter São coisas diferentes. Jornada, isso, você tem um impacto numa jornada, mas o atendimento te salvou, te ajudou e você retornou, mas ele mitiga. Mas um atendimento ruim, se houver uma falha operacional no atendimento, aí sim você potencializa um problema, porque o cliente vem passando vários pain points durante a jornada.
E quando ele chega no humano, ele fala assim, meu Deus, eu quero só resolver o meu problema. E às vezes ele não consegue. Então, o atendimento ele tem uma função muito estratégica de retenção aí dos nossos clientes. Então, empoderar essas estruturas é muito importante, dar voz a esse setor. E esse setor tem uma responsabilidade estratégica enorme de chegar para dentro das companhias, né, de um bottom-up e voltar. Olha, companhia, que seja finanças, contabilidade ou qualquer outra área, planejamento, estou encontrando alguns problemas na voz do cliente. O que vamos fazer para melhorar sistemicamente essa jornada, enquanto isto eu atendo o cliente e tento resolver as solicitações dele aqui. Então, a área de atendimento é uma área assim muito sensível e que no dia a dia batalha muito para conseguir manter a satisfação dos clientes. E eu não posso deixar de destacar, como especialista e quem trabalha com a experiência do cliente, quando a gente escuta uma marca falando buscamos incansavelmente atender bem o cliente mesmo, que aquela origem da reclamação não seja necessariamente do atendimento, mas para o consumidor é da empresa. Então, quando a gente olha uma marca que tem essa filosofia, eu não posso deixar de não dar parabéns pela estratégia, por levar isso, essa importância para a ponta, para quem está falando com o consumidor. Isso é muito louvável. Mais uma vez, parabéns a não só você, mas toda a empresa como um todo, de colocar de fato esse cliente numa posição em que realmente ele merece estar, né? E aí, agora puxando o gancho para o nosso próximo ponto, conta um pouquinho, Vitor, como que é a experiência do cliente no Banco BMG? Ah, que legal. Então, até antes de falar da experiência do cliente em si, pensando no consumidor final, a gente tem que pensar no cliente interno e pegando um gancho da resposta anterior. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Gente, é muita emoção num episódio só de case, hein? A gente faz algumas iniciativas para gerar sensibilização. A gente tem que gerar empatia. Então, porque, de novo, às vezes a gente se desconectou tanto da cadeia do cliente, porque vamos pensar assim numa linha, não é assim em todas as empresas, mas você tem um analista e diversos níveis de analistas, aí tem um coordenador, aí tem um gerente, superintendente. A hora que você vê um executivo, é uma camada muito grande até chegar na ponta. Então, a gente começou a fazer alguns movimentos dentro do banco, e não só aqui, em outras casas eu gosto também de praticar o mesmo. Fazer um Gable Walk. Então, assim, como que eu faço um movimento de levar as pessoas que tomam as decisões mais estratégicas na ponta? De escutar um cliente, de começar a abrir fóruns, de trazer a voz do cliente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da NICE, Nexidia e como a Blue Six também nos ajuda nisso, que eles ajudam pegando aquele mar enorme de ligações e de vozes para a gente poder concentrar. Mas como que a gente traz o relato de um cliente para as pessoas dentro do banco, dissemina essa cultura para as pessoas se tocarem, no sentido, se tocar de ter empatia, de falar, poxa vida, esse cliente está sofrendo. E eu acho que o mais importante quando a gente fala de clientes, e eu sou um cara que eu tenho um background de business intelligence, então às vezes eu migro um pouco para números e dados. Mas quando a gente fala especificamente de clientes, a gente tem que olhar métricas, tem que usar as relativações corretas, porém, uma dor é uma dor. Então, aqui é um compromisso até com a comunidade no geral, de, poxa vida, eu tenho uma dor de uma jornada, ou de um cliente, mas é só 1% da minha base. Tudo bem, é 1%. Mas qual o valor de um promotor? Qual o valor de um detrator? Quanto de negócio esse promotor pode gerar? Que aí eu começo a misturar com algumas outras métricas novas que o Fred vem trazendo sobre NPS, que é o EDR, né? Então, sai um pouco daquele conceito de leads, de ficar capturando e fazendo paids e não paids, mas qual é o valor de, por exemplo, você é uma promotora do meu negócio e você gera um X valor. Só que quando você recomenda, a tua recomendação gerou mais um valor. E a próxima recomenda outro valor. E aí, assim, a gente segue uma cadeia. Então, quando a gente começa a olhar individualmente os problemas e não pela métrica massiva dos dados, a gente começa a potencializar negócios pensando em experiência. Porque eu acho que, principalmente agora, na casa onde estou, no business onde estou inserido, é muito, em todos, mas é muito importante a gente começar a relacionar a experiência, não só pela experiência, porque daqui a pouco a gente vai falar aqui de NPS, de CES, de CSAT, são métricas importantes? Claro que são maravilhosas, mas vamos começar a conversar do quantos milhões gera um ponto de NPS. Exato. O que representa o sentimento que está por trás do número? O resultado que está por trás do número. Às vezes, um número ele pode ser visto de uma forma simplória, mas o que ele conta por trás dele? É justamente essa visão que você está trazendo agora. É isso. A gente faz até compartilhando com o público, a gente faz dentro de uma cadeia, pensando na satisfação e na experiência, e aí eu vou falar um pouco sobre a experiência dentro do banco, e eu vou começar de trás para frente, né?
Porque quando a gente fala também, né, de jornada, ela pode começar do início para o fim, do fim para o início. Então, dado que a gente já tem um produto e uma empresa bem estabelecida, a gente faz as monitorias pela jornada como um todo, e depois que a gente faz a medição da satisfação do cliente, a gente começa a fazer as nossas métricas, os nossos cálculos, e entender quais foram os motivos daquela experiência. Mas a gente não para por aí. Depois a gente ainda roda algumas pesquisas qualitativas. A gente liga, escuta o cliente, focus group, e a gente volta isso para dentro da Causa empresa, raiz. para chegar na causa raiz. Sai da superficialidade, vai na causa. E aí, no meio dessas jornadas, a gente encontra diversas coisas. E diversos relatos que, às vezes, não são exatamente o objetivo-alvo. Isso é ótimo, são ótimas descobertas. Mas um outro cuidado que a gente tem, e que eu queria dividir, aproveitar o espaço com a comunidade, vamos ouvir os clientes, vamos pesquisar. Mas não façam pesquisa por fazer. Se você abordou um cliente, feche o caso dele. Muitas vezes eu escuto um cliente que eu estou entendendo um motivo e ele me relata outro. A gente tem uma estrutura que a gente vai e soluciona aquele caso. É um caso. Eu não consigo fazer para todos. Mas para quem ergueu a mão para mim durante uma entrevista, um relato e colocou um problema, eu resolvo pontualmente. Exato. Até porque se ele está trazendo essa situação, ele gera uma expectativa contigo. Um compromisso com o Vitor. Sim, e isso é importante como todos que estão nos ouvindo, como comunidade. Porque eu gosto de ouvir meus clientes. E esse meu cliente não é só meu. Ele é cliente de várias outras empresas. E se ele começar a não entender e não ter mais o valor da resposta, para que eu vou usar meu tempo aqui, sendo que eu não tenho nenhum retorno? Será que tem alguma validade? E aí a comunidade como um só acaba perdendo um pouco de energia. Então isso aqui é um convite. Escute o cliente, mas resolva o problema dele individualmente para que a gente potencialize cada vez mais as nossas entrevistas. Pessoal, mais uma dica de ouro. Anotou? Anotaram? Estão aí com o caderninho, papelzinho, anotando? Conversem com seus clientes de verdade. Não é escutar por escutar. É escutar para resolver e, assim, fechar o looping, fechar todo o processo. E como que a NICE, como as soluções de tecnologia te ajudam em todo esse processo? Que legal. A pergunta é muito boa. O volume de transações e de negócios que a gente tem é muito grande. Então, agora eu vou trazer mais para o atendimento, tá? Como que era o método tradicional dos contact centers? Fazer amostragens. Então, você escutava algumas X ligações que não necessariamente representavam o todo. E aí a NICE, juntamente com a Blue Six, nos ajuda a, primeiramente, a trazer uma segurança que eu tenho uma cobertura amostral adequada. Então, eu tenho um grau de confiança hoje nas minhas operações, nas minhas monitorias, de 99%. Mas eu não monitoro 100% dela. E não preciso, porque já cheguei num determinado número. Então, isso é um primeiro passo. E qual que é o segundo passo? Que agora começa a se misturar um pouco de negócios e de clientes. Tudo que eu for trazer, eu acho que daqui para frente, Yuri, é muito assim. Se você tiver num viés de negócios, você vai conseguir aproveitar muito. Se você tiver num viés de cliente, também. Porque depende muito do ângulo que você observa. Então, a NICE, ela nos ajuda, e até trazendo assim para o público no geral, para conhecer um pouco sobre a solução, a gente usa o Nexidia. Então, basicamente, trazendo de uma maneira bem simplória, e NICE, me desculpe, não, a gente sabe que tem muita tecnologia empregada, até porque eles têm um cinturão de produtos enorme, e a gente atualmente só usa o Nexidia. Mas o que é? É capturar a voz, né, a sensibilidade da voz, tanto do nosso operador, tanto do nosso cliente, fazer uma transcrição e começar a agrupar isso para começar a gerar alguns insights. E aí que começa as divisões, né? Então, a NICE com a Nexidia nos ajuda nesse ponto. E a gente tem um parceiro, que é um parceiro homologado NICE, que é a Blue Six. Então, o que a Blue Six faz? E, inclusive, o mercado brasileiro deve ser um baita desafio para eles, né? Então, porque a gente tem muitas nuances nas nossas falas, sotaques, gírias. E aí, qual que é o grande segredo de ter um parceiro local? Ele entender essas diferenças, tecnicamente eles chamam de queries, mas na verdade como que eles agrupam essas palavras e geram dados para insights de negócios. Então, o que eu acho mais importante? Porque às vezes a gente fala de tecnologia e a gente tem um costume de achar, poxa vida, a tecnologia vai me salvar. Eu vou comprar o telefone mais novo que tem e ele vai resolver meus problemas. Sim, mas se você não souber utilizar da maneira correta... Exatamente. Se o processo não estiver adequado, maduro para utilizar aquela tecnologia... É isso. E alguns steps a gente vai falar muito disso, né? Eu queria começar muito falando agora sobre como a gente passa nesse processo, mas a aplicação de modelos é muito importante. Porque, de novo, senão a gente vai ter uma tecnologia que eu vou criar. Eu tenho 10 cases muito legais aqui, mas de modelos preditivos. Mas como que isso vai gerar na ponta? E aí lembra que eu falei sobre ótica de negócio e ótica de clientes? Se olhar pela ótica de negócios, né? Um case que a gente tem de previsibilidade de ações cíveis. Eu posso olhar para o lado de negócios, redução de custo,
Pode ser, mas eu posso olhar para o lado do cliente. Porque a partir do momento que eu entendi certos comportamentos, certas falas que ele leva no nosso atendimento e criei um modelo de comportamento e de perfil, eu consigo destinar uma linha de atendimento mais sensível para esse cliente, para entender a real dor, que eu, como um homem de negócios, não vou cobrar tantos os indicadores de velocidade e desempenho, justamente porque eu tenho um alto atrito, para resolver esse problema. Aí, a partir desse momento, eu tenho o cliente estando mais satisfeito. E aí, por isso que eu falo assim, você quer olhar para o lado de negócio? Redução de custo. Quer olhar para o lado do cliente? Satisfação. O cliente conseguiu o que ele queria. Porque, sempre lembrando lá do início, né? Quando o cliente chega no humano, quando ele não consegue se autosservir, não conseguiu o que ele buscava na URA, no chatbot, no WhatsApp, ele vai para o humano, qual que é a expectativa? Eu quero a minha solicitação atendida. E quando eu consigo identificar esse perfil, juntamente com a NICE, através da ferramenta Nexidia, com a Blue Six, e consigo destinar uma linha separada para atender esse cliente, sem eu precisar fazer todas as cobranças normalmente de gestão que a gente faz nos contact centers, eu estou melhorando a experiência dele também. Então, é por isso que de novo, eu volto, sempre vou colocando essas provocações. Quando a gente fala de CX, de experiência, não é só experiência, tem que ter negócio. Tem que ter negócio. No final do dia, se você não gera receita ou reduz custos, a gente não pode falar só de experiência assim. Então, essa é a provocação. Como a gente gera negócios com experiência e experiência com negócios. E é um ponto que eu sempre falo, né? Hoje existe o ROI, que é o R, né? O retorno sobre o investimento, e tem o ROI da experiência, que é o ROX. Né? E a cada real que você investe na experiência do cliente, e lógico, a experiência do cliente para ela ser bem atendida, eu volto no ponto que você mesmo colocou ali no comecinho, né? Que o colaborador ele precisa ser cuidado para atender bem esse cliente, o quanto que traz de lucro, de volta, de benefício. Então, esse é um ponto muito importante. E eu comentando o case que você trouxe, eu acho que a metodologia de trazer ali com a solução, o sentimento do cliente, a temperatura dele, na hora, no tempo real ali, é muito importante e complementa uma pesquisa NPS. Porque essa pesquisa NPS, ela, por mais que ela seja ali transacional ou relacional, eu estou falando do retrovisor, eu estou falando que é algo que aconteceu há pouco tempo ou há muito tempo, dependendo do período que é feita a pesquisa. E quando a gente está analisando ali a temperatura na central, a gente está falando na hora. A gente está falando a temperatura na hora do cliente. E eu estou capturando essa informação sem incomodar o cliente. É isso. É muito sobre isso. E você começou a falar também um pouquinho sobre temperatura, sobre NPS. Vou trazer uma outra referência. Eu tenho alguns outros parceiros também no banco, mas trazer uma outra referência, assim. E aí vou trazer algumas literaturas. Mas quando a gente começa a falar de NPS, já tem vários estudos muito bacanas, assim, que tem uma correlação, né? Que aí, só para trazer um pouco mais para o público, né? A correlação é quanto que uma variável, né? Um ponto, ele caminha com outro ponto, né? Sim. Então, quanto mais próximo de 1, é perfeito. Então, o case que eu vou te trazer é uma correlação de 0,97. 0,97. Basicamente, é 100% de correlação. O que mostrou, tá? E quem ajudou isso foi Thiago Serrano, até vou dar um crédito para ele aqui, um baita de um parceiro. O que esse estudo que ele trouxe, ele mostrou? Que quando ele observou as notas de NPS que eram divulgadas pela empresa, que aí tem uma diferença, né? Você falou do transacional, do relacional, e tem do NPS Benchmark, ou Prism, né? Então, como que é a percepção de mercado? Porque cada um tem o seu recorte, a sua metodologia. Sim. Mas vamos usar o valor que as empresas divulgaram. Quando eu olho algumas empresas, quem tem o maior NPS versus o valor na Bolsa de Valores nos últimos 5 anos, essas empresas estão além. E as empresas que têm um NPS menor, nos últimos 5 anos, tiveram o seu resultado, não que seja ruim, mas o seu resultado comparado às demais, menor. Com uma correlação de 0,97, basicamente é 1, então é uma correlação muito forte. Então vamos voltar ao negócio, de novo, de experiência com negócios. A gente consegue mostrar isso através da Bolsa de Valores, que empresas que têm foco no cliente e na experiência geram mais negócios. Então é algo extremamente importante a gente começar a pautar dentro das organizações. Exatamente. Até para defender projetos de melhoria e como a tecnologia ajuda ainda mais a potencializar esses negócios dentro da própria companhia, que é um ponto importante hoje. Alguns profissionais me procuram também e falam, como é que eu defendo um projeto de CX? Como é que um projeto de CX se paga? Falei, é muito simples eles pagar. Você deu um exemplo, mas existe N maneiras. O quanto que custa um promotor, o quanto que custa um detrator da sua marca. Então, se você tiver um conjunto muito grande de detratores, com certeza o seu índice de marca não vai ficar estabilizado ou ele vai cair. Consequentemente, sua participação de mercado também. Então, existem várias métricas que é possível se mensurar, tanto para um lado positivo, quanto para um lado negativo. E agora, conta um case, um momento que marcou essa sua carreira, esses seus 10 anos
de trajetória, que marcou a vida profissional, um desafio que você passou. Legal. Eu acho que aqui eu vou trazer alguns cases, porque eu tô com Fica à uma vontade, vida mega adoramos intensa. case. A gente tá com algumas velocidades mega incríveis, assim, acontecendo ultimamente. E são algumas coisas bem legais, assim. Até antes de entrar efetivamente em alguns cases que vão gerar até emoções aqui. Coração. A gente fala de cliente, a gente ama muito o que faz. E acho que é importante, a gente tem que ter esse amor, assim. Se a gente não tiver pessoas que amam clientes e que saibam manipular os dados com o amor com o cliente, não adianta. Então, tem que ter tecnologia, tem que ter visão de cliente, tem que ter paixão. E aí, com tudo isso, a gente fecha. Mas, e até falando um pouco, assim, sobre o modelo, a gente gosta também de utilizar nas nossas operações um pool de indicadores. E dentro desse pool, que a gente monitora de maneira sistêmica toda a nossa operação, tem alguns indicadores um pouco mais focados para a qualidade. Então, tempo de silêncio, quanto tempo eu fiquei quieto durante a minha operação, sentimento positivo, quanto que a minha fala está positiva, quanto a minha fala está legal. Mas isso, lógico que existe toda uma parte de performance que a gente observa e tem os motivos de performance. Mas não é só para cobrar a performance, mas também para que a gente possa melhorar o nosso treinamento. Então, quando a gente fala de experiência, Sim. a gente não pode esquecer de treinamento, qualificação. Porque sem Fundamental. isso, a gente não vai melhorar a experiência. Principalmente falando de grandes operações, igual é o nosso caso, é o caso de, possivelmente, de alguns ouvintes aqui. Então, a gente investe muito. E aí, quando a gente fala de investir muito, e todas essas ferramentas de tecnologia nos ajudam para isso. Então, imagine numa esteira contínua que eu tenho um produto novo. Sei lá, é um sapato, só para a gente sair um pouco. Né? Então, toda vez que lançar um sapato, um tênis novo, eu não preciso treinar ele 100% na minha operação. Eu, tendo o poder de escuta da minha operação de maneira estatística, eu posso treinar especificamente para aquela falha ou para aquela deficiência que a minha operação está gerando. Então, eu ganho eficiência, eu ganho qualidade de treinamento e tudo isso através da voz, que eu acho que é o mais importante. Então, a NICE, a Nexid, junto com a Blue Six, nos traz esse poder de escutar a voz. E agora eu estou falando um pouco da voz do nosso operador. E aí, falando um pouco de case, assim, né? Então, teve 2 cases recentes, assim, muito legais, assim. Acho que o primeiro... e aí eu vou começar a misturar, e ó, gente, vocês já perceberam que eu sou um pouco doidinho, assim. Eu vou misturando as coisas, os conceitos, porque, de novo, eu acho que CX é tudo, CX está em todos e estão em diversas frentes. Então, no ISD também, tá? Aqui no Banco BMG a gente fala ESG, mas no ISD também. Então, tem uma frente de sustentabilidade, de social, que aí a gente puxa um projeto de etarismo. Então, qual que foi o objetivo, tá? Então, aí, para o público entender o contexto. A gente tem um perfil dos nossos consumidores, e eu vou fazer um parênteses dentro do parênteses. O nosso NPS não é NPS, tá? A gente chama de IFM, é Índice de Felicidade da Maria. Maria é o nome mais comum que a gente tem na nossa base, então a gente começou a falar que é o IFM. Então, internamente, eu até brinco assim, e aí, o que você está fazendo hoje para a felicidade da Maria? Olha o poder que eu trago nisso. Se empodera. A pessoa de falar assim, olha, qual é o seu papel? Qual é o seu Nossa, papel? esse processo que você está fazendo, você pensou na felicidade da Maria? Aí a pessoa já olha Maria, já lembra de alguém, um parente, um conhecido, já, opa. Todo mundo conhece uma Maria, algumas. Eu conheço algumas, cativas, inclusive. Ó, beijo, gente. E aí eu começo a brincar com esses gatilhos, né? E aí o que acontece? A gente fez esse projeto de etarismo, porque a gente identificou que tinha um perfil etário da nossa base. E aí o que a gente fez? Nas nossas operações, né, a gente tem 2 operações atualmente, a gente contratou um público de 50 e 50 anos mais. E a gente fez um treinamento personalizado para eles e até, de novo, eu sempre vou fazendo esses cortezinhos. Não é só contratar. A gente tem um plano de longo prazo para esses profissionais. A gente não quer só fazer um voo de galinha, né? É só uma brincadeira, mas a gente quer que isso seja perene. Então, a gente tem toda uma estrutura de como começar a evoluir a carreira dessas pessoas e etc. Então, a gente tem uma célula de 50 a mais, né, que é o nosso projeto de etarismo. Então, quando o nosso cliente entra na linha, ele tem um certo perfil que a gente traçou a nossa estratégia, ele cai com esse público de operadores. O que eu gero com isso? Eu gero pertencimento. O nosso cliente vê do outro lado, não mais um jovem de 18, de 20 anos. Ele está vendo alguém que tem a mesma idade, que conhece as dificuldades, os mesmos problemas. Eu gero uma empatia, um laço, um pertencimento. E aí eu tenho alguns jargões que eu brinco, assim, né? Nesse nosso mundo, a gente tem... Eu falo que são 2 caminhos, mas quem consegue fazer os 2 é o melhor dos mundos. Ou acelera ou apaixona. Então, o que eu quero dizer com isso? O acelerar quanto mais de features diferentes eu vou entregar para o negócio. Vou entregando, gerando. Mas por que eu não gosto de parar só aí? Porque hoje está todo mundo numa velocidade muito alta
em todos os mercados, né? Por isso que cada vez mais a gente tem algumas síndromes, né? Os burnouts que estão vindo muito, já é uma realidade, infelizmente. Então, não é só entregar feature, porque depois que um entregou, 2 entregaram, 3 entregaram, virou commodity, não é mais diferencial. Então, isso não pode ser balizado como diferencial do seu negócio para gerar um encantamento. Então, eu falo, acelera ou apaixona. Então, como que eu apaixono? Como que eu gero laços e vínculos emocionais? Só que não tem uma bala de prata que eu vou contemplar 100%. São pequenas ações. Então, quando eu pego essa primeira parcela, legal, eu fiz uma pequena ação. Então, além de estar acelerando junto com o nosso time de tecnologia, eu também estou apaixonando dentro das minhas centrais. Então, esse é um case muito legal. E aí a gente trouxe um desses operadores para o nosso escritório de negócios e ver o relato dessas pessoas falando assim, essa oportunidade mudou minha vida. Eu não tinha mais espaço no mercado. Estávamos vindo de pós-pandemia. Não necessariamente são pessoas que também precisavam do emprego, mas são pessoas que gostariam de se sentir ativas, de voltar para o mercado, voltar para uma estação de trabalho. E tem até um depoimento de um dos participantes do programa que ele ficou extremamente emocionado no depoimento interno quando ele conseguiu ajudar uma das nossas clientes que tinha um problema muito similar que ele já passou. Então, isso gerou um vínculo tão grande que emocionou o público como um todo. Olha que legal. E aqui a gente está falando de experiência. Sim. E aí, até Experiência com amor. Muito. Muito amor envolvido temos aqui hoje. E a head desse projeto, que é a Roberta Costa, é até legal trazer isso, quando ela leva também um pouco dessa ação, ela deixa muito claro. E aí, trazendo para o pessoal do atendimento, o TMO dessa operação do etarismo é maior. A gente sabe. Tá tudo bem. Sabe por quê? Bem. O NPS deles é maior. E aí, olha a importância desse recado. Sabemos que temos entre aspas, não é exatamente isso, um custo maior, mas a gente tem uma felicidade uma maior. entrega muito maior. Que o valor dessa entrega é impagável muitas vezes. Com certeza. A felicidade que você vai proporcionar para um cliente desse, ele é muito maior do que aqueles minutos a mais que ele ficou na linha para resolver. Com certeza. E aí, empolgando aqui nos cases, né? Então, até com a ajuda das empresas que eu já citei, então a gente está expandindo, a gente está saindo de um universo, até antes da nossa chegada, a gente olhava muito scorecard, né? Então, muito desempenho, muita operação e olhando esses aspectos. Já para esse ano, a gente começou a mudar um pouco do modelo junto da NICE com a Blue Six para olhar mais estudos. Esse caso de previsibilidade de ações que eu comentei, que a gente viu o perfil e o que a gente conseguia ajudar para melhorar a esteira como um todo, foi um dos pioneiros. Até porque, assim, até trazendo um pouco pro nosso lado aqui, né? Na América do Sul, a gente somos os pioneiros aqui com a NICE e a Nexidia. E tanto que a gente já teve muitos prêmios, por sinal. E aí, o que é legal? A gente cada hora está inovando mais, misturando tecnologia com negócios e aplicando. Então, inclusive, a gente já está estruturando algumas coisas para o futuro e a gente quer criar uma unidade de cases. Então, não é só o case para a gente divulgar para o mercado. Então, como a gente potencializa o negócio? Então, não que seja exatamente isso, mas se alguém me ligou querendo comprar algo, como eu potencializo essa venda? Se um cliente ligou com uma solicitação, como eu potencializo o tempo daquela ligação? Através de análises, olhando qual é a melhor argumentação, qual é a melhor objeção, qual é a melhor sondagem. Então, falando mais pessoal do atendimento, às vezes isso que a gente bate muito, sondagem. Em vez de sair falando qual é o benefício ou o script, primeiro pergunta para o cliente: Maria, o que eu posso te ajudar? Qual é a sua solicitação? Isso é uma sondagem. Então, através dessas ferramentas, dessa tecnologia, a gente consegue monitorar isso e também determinar quais são as sondagens, quais são as palavras, os gatilhos que a gente usa que tem maior sucesso para deixar o cliente satisfeito. Então, de novo, vamos pensar por negócio? Como deixamos a Maria feliz hoje? É isso. É isso. No fundo, essa pergunta se transcreve. Maria, como eu te deixo feliz hoje? É isso. Que incrível, Vitor. E agora, partindo aqui para as nossas considerações finais, o bate-papo está incrível. Mais uma vez, pessoal, para quem está nos ouvindo, os cases estão fabulosos, né? Quem está assistindo está vendo a emoção aqui do Vitor trazendo esses cases, a empolgação, mas traduzindo para quem está nos ouvindo, a emoção basicamente quase transborda nos olhos de tanto amor quando ele fala dos clientes. E agora, partindo para as nossas considerações finais, o que você deixaria de mais dicas? Aliás, já foram várias pérolas aqui hoje, enfim, né? Que episódio incrível, gente. Mas qual seria aqui uma mensagem de fechamento, uma dica de ouro para fechar aqui do Vitor? Legal.
Vou deixar a dica de ouro para vocês ou acelera ou apaixona, ou façam os dois. Mas gerem vínculos emocionais verdadeiros. Encante o cliente. Trate ele como único. E isso o negócio vai ter muito sucesso. Gente, olha, eu nunca bati tanta palma num episódio só, hein, gente? Incrível. Vitor, muito obrigado por estar aqui hoje, por trazer tanto conteúdo. E deixa agora um espaço para você deixar quem quiser entrar em contato com o Vitor, né? Deixar seus contatos, suas redes sociais, LinkedIn, fique à vontade. Ah, legal. Então, de novo, assim, eu super engajo e gosto de trazer a comunidade. Então, quiserem me buscar no LinkedIn, provavelmente vai estar na bio desse episódio. Sim. Mas é o meu nome e sobrenome lá no LinkedIn. Vamos trocar experiências. Eu acho que é o mais importante. Nós somos uma comunidade de experiência. Devemos trocar boas experiências. Então, divulguem o trabalho maravilhoso que esse canal traz para nossa comunidade. Compartilhem, deixem o like, façam tudo, se inscrevam. Como que é? Ative o sininho. Porque são conteúdos muito ricos, assim, e é muito legal e importante a gente poder aprender com todos nós. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Vitor. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes aqui do Portal Customer. Como o Vitor comentou, eu vou deixar o link do perfil dele para você acessá-lo para fazer esses benches e fortalecer ainda mais a nossa comunidade de experiência do cliente. E também vou deixar as informações dos nossos patrocinadores especiais, tanto da DNK quanto da NICE, para que você possa se conectar com essas empresas e ajudar a escalar ainda mais a experiência de seu consumidor. E também não deixe de fazer o reforço, mais uma vez, de seguir os nossos canais, ativar o sininho, dar o like para você não perder nenhum episódio da 5ª temporada. E as outras temporadas estão aqui disponíveis no nosso canal para você assistir e acompanhar tudo de pertinho. E eu sou Euriale Voidelo, especialista em consumidor, e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau! Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.